Esse homem conviveu com extraterrestres em uma base militar secreta por anos. Olá, pessoal. Imagine-se sozinho no meio do deserto de Nevada. O céu, limpo como cristal, revela um silêncio quase sobrenatural. O vento levanta pequenas espirais de areia entre arbustos secos e pedras antigas. Tudo ao redor parece estagnado no tempo. De repente, formas se movem adiante. Altas, esguias, quase etéreas. Elas não falam, não emitem sons, apenas observam. E naquele momento, a única pergunta que ecoa na mente é: o que faço se elas atravessarem aquele último arbusto? Foi nesse ambiente, em um lugar tão árido quanto misterioso, que Charles Hall viveu experiências que mudariam para sempre sua percepção da realidade. Experiências que ele guardou em silêncio por anos, temendo o peso da incompreensão. Charles era meteorologista da Força Aérea dos Estados Unidos, recém-chegado à base aérea de Nellis em março de 1965. Jovem, disciplinado, ainda tentava entender a rotina daquela imensidão de concreto e segredos. A base, isolada entre as dunas e cordilheiras, era envolta por um clima de constante vigilância. Poucos falavam sobre o que viam. Muitos evitavam até fazer perguntas. Era um ambiente onde o silêncio era a norma e a obediência, a sobrevivência. Mas o que Charles presenciaria nos meses seguintes não se encaixava em nenhuma doutrina militar ou protocolo científico. Certa noite, ao retornar da estação meteorológica até seu alojamento, percebeu estar sendo seguido. A figura caminhava atrás dele com passos leves, quase flutuantes. Era alta, magra e silenciosa, jovem demais para ser um oficial, mas estranhamente desenvolvida para uma criança. Charles tentou acelerar o passo. Não queria confrontos, nem criar suspeitas. Mas algo naquela presença o deixava desconfortável. Dias depois, acordou no meio da madrugada e foi até o banheiro do alojamento. Ao empurrar a porta, se deparou com um grupo de crianças brincando entre os cubículos. Acompanhadas por um adulto, eram diferentes de tudo que já havia visto. A pele delas era branca como giz. Os cabelos, finos e platinados. Nenhuma falava. Moviam-se de maneira coordenada, quase robótica. Charles congelou. Observava em silêncio, tentando entender o que via. O adulto que as acompanhava também não falava. Apenas supervisionava. A cena durou alguns segundos, mas ficou marcada para sempre. Quando uma das figuras femininas se virou, segurando um objeto branco parecido com uma caneta, ele notou que tremia. Não era apenas ele quem estava com medo. Ela também parecia assustada. Isso, paradoxalmente, o acalmou. Era como se o medo dela tornasse tudo mais real, mais humano. Ao voltar para seu beliche, Charles sentia o coração disparado. Lavara as mãos como se nada tivesse acontecido, evitando olhar diretamente para os olhos da mulher. Ou fosse lá o que ela fosse. Observou o reflexo dela no espelho. O traje reluzia sob a luz fria do banheiro. Deitou-se, cobriu-se, rezou. No dia seguinte tentou esquecer. Mas como esquecer algo que desafia todas as leis da biologia e da física? Começou a anotar. Escreveria para não enlouquecer, para registrar, para, talvez um dia, contar tudo, mas não naquele momento. Não quando ainda lutava contra a própria negação. O tempo passou e os encontros se tornaram frequentes. Charles passou a reconhecer padrões. Chamou a mulher que vira no banheiro de a professora. Não sabia seu nome, mas via nela um comportamento cuidadoso, quase maternal. Os brancos altos, como passou a chamá-los, não eram hostis, mas também não eram amigáveis. A relação era de tolerância mútua. Eles permitiam que Charles os visse. Talvez até quisessem ser observados, talvez testassem sua reação. Em determinado momento, percebeu que havia sido escolhido para isso. Ou, ao menos, que estavam o observando tanto quanto ele os observava. Charles conta que os brancos altos chegaram à Terra durante a última era glacial, aproximadamente 15.000 anos antes de Cristo. Sua aparência era inconfundível. Pele extremamente clara,
quase translúcida, estrutura óssea fina, longilínea e olhos muito claros. Viviam por séculos. À medida que envelheciam, cresciam ainda mais, alcançando alturas de até 3,5 metros. No entanto, esse crescimento os tornava frágeis, especialmente na velhice. Seus corpos não acompanhavam a expansão. Tornavam-se mais lentos, mais sensíveis à gravidade, exigindo ambientes cuidadosamente controlados. Em suas tentativas de se camuflar entre os humanos, as mulheres da raça adotavam roupas femininas, perucas e maquiagem. Charles observou que, mesmo assim, nunca escondiam um pequeno ponto branco no centro da testa. Esse detalhe intrigava-o. Chegou a imaginar que fosse algum tipo de sensor ou instrumento de comunicação. Nunca teve confirmação, mas também nunca viu nenhum deles sem esse ponto. Era como uma assinatura, uma marca, algo que não desejavam ou não podiam esconder. Essa honestidade involuntária, talvez, tenha sido o que mais humanizou esses encontros em sua memória. Um dos episódios mais inesperados aconteceu em Las Vegas. A professora e 3 outras mulheres brancas altas decidiram visitar um cassino. Disfarçadas, jogaram blackjack, contaram cartas com precisão impressionante e ganharam exatamente $100. Usaram a quantia para comprar roupas femininas em uma loja próxima ao Sands Casino. A vendedora, esposa de um amigo de Charles, comentou a cena com perplexidade. Disse que pareciam crianças encantadas, maravilhadas com o universo das roupas humanas. Charles riu ao lembrar. Dizia que entre tantos momentos tensos, aquele foi um raro instante de leveza. Mesmo com os disfarces, os brancos altos jamais passariam despercebidos a um olhar atento. Sua postura era reta demais, seus gestos calculados. Não sorriam naturalmente. Não conversavam com estranhos. Moviam-se em grupos, observando tudo com atenção clínica. Charles percebeu que suas visitas ao mundo humano tinham objetivos específicos. Pesquisa, observação, testes, mas também curiosidade. Eles estudavam os humanos como biólogos estudam uma nova espécie. E mesmo com toda a cautela, deixavam rastros, pequenos gestos, presenças notadas por quem, como Charles, vivia nos bastidores da realidade oficial. Ele descrevia suas interações com eles como se estivesse em permanente tensão. É como viver com um lobo domesticado, dizia. Você confia, mas nunca completamente. Havia sempre o risco de algo sair do controle. Um mal-entendido, um movimento em falso. Eles pareciam esquecê-lo às vezes, como se ele fosse apenas um detalhe no ambiente. Charles precisava lembrar a si mesmo de que era humano, e eles não, e vice-versa. Essa constante consciência da diferença talvez tenha sido o que garantiu sua sobrevivência em situações onde outros falharam. A base de Nellis era mais do que uma instalação militar. Era um ponto de encontro, uma zona de tolerância. Lá, os brancos altos mantinham suas naves, suas instalações e, ocasionalmente, seus experimentos. Charles via os veículos de longe, naves silenciosas, reluzentes, capazes de desaparecer no ar com movimentos tão rápidos que os olhos humanos mal podiam acompanhar. Ele nunca entrou em uma, mas chegou a se aproximar, a ponto de sentir a temperatura do ar mudar, como se estivesse perto de um campo magnético poderoso. O silêncio ao redor dessas naves era absoluto. Com o tempo, Charles passou a distinguir comportamentos individuais entre eles. A professora era mais protetora. Outro, que ele chamava de supervisor, era mais frio, metódico. Eles tinham hierarquias, papéis definidos, eram organizados, quase militares. E, embora parecessem pacíficos, demonstravam que sabiam se defender. Charles viu um animal selvagem se aproximar de uma nave e ser repelido por uma onda de calor invisível. A criatura fugiu gritando. Não havia violência, apenas uma barreira clara. Daqui, vocês não passam. A mensagem era simples e eficaz. Com a mente cada vez mais sobrecarregada por tudo que vivia, Charles decidiu registrar seus relatos. Começou a escrever em cadernos, que escondia sob o colchão.
Escrevia à noite, depois que todos dormiam. Escrevia sem exageros, apenas o que via, o que sentia, o que temia. E um dia, quando sentiu que era a hora, contou tudo à sua esposa. Era uma noite fria de fevereiro, em 1970. Estavam deitados, lado a lado, quando ele disse: "Eu estive com eles, todos os dias, por mais de 2 anos." Ela não sabia o que pensar, mas acreditou, porque nunca o vira mentir. Até aquele momento, Charles acreditava que os brancos altos eram os únicos visitantes do planeta. Mas logo descobriu que não estava apenas diante de uma raça. Os brancos altos não foram os primeiros a visitar a Terra. Antes deles vieram os Greys, os famosos cinzas associados ao caso Roswell. Charles relata que esses seres já estavam aqui por volta de 18.000 anos antes de Cristo. Ele os encontrou numa região remota do sudoeste americano. Tinham olhos grandes, audição apurada, e os adultos não conseguiam respirar o ar terrestre sem auxílio. Já as crianças podiam. Eram essas crianças que cuidavam das plantações e experimentos agrícolas dos Greys. Por isso, Charles diz que muitos relatos confundem as crianças com uma raça diferente, mas são apenas jovens, ainda adaptados ao nosso ambiente. Os Greys, embora muito mais antigos que os brancos altos em presença terrestre, interagiam com o ambiente de maneira diferente. Charles observou que suas atividades eram mais voltadas à biotecnologia. Em regiões remotas, encontrava marcas de experimentos agrícolas, trilhas que levavam a áreas isoladas e sinais de movimentação noturna. Apesar da aparência frágil, com corpos magros e olhos grandes que refletiam até mesmo a mínima luz, eles se mostravam meticulosos e adaptativos. Suas crianças, por respirarem o ar terrestre, assumiam funções que exigiam exposição direta ao ambiente. Era comum vê-las cuidando de plantações ou colhendo amostras do solo com instrumentos portáteis. Uma diferença marcante entre as duas raças era a relação com o tempo. Os Greys pareciam operar em ciclos curtos e intensos, como se cada segundo tivesse valor. Seus encontros com Charles eram rápidos, silenciosos, quase mecânicos. Em contrapartida, os brancos altos mantinham um ritmo mais humano, quase contemplativo. Charles suspeitava que a diferença estivesse ligada à longevidade de cada raça. Os Greys viviam por períodos limitados, o que os tornava mais objetivos. Já os brancos altos, com séculos de vida pela frente, pareciam menos apressados, mais dispostos a observar sem interferir de forma direta. A existência de múltiplas raças convivendo no mesmo planeta levantava questionamentos profundos. Charles se perguntava como elas coordenavam suas ações, se havia conflitos ou acordos secretos. Uma resposta parcial veio de um contato indireto com documentos militares que mencionavam reuniões interplanetárias. Nessas ocasiões, representantes de diferentes raças se encontravam em locais específicos, sob rígido controle de segurança. A base de Nellis era apenas uma entre várias. Havia pontos de encontro no Alasca, na Islândia e até mesmo sob o gelo da Antártica. Cada local era destinado a uma forma diferente de interação. Mas não eram apenas os Greys e os brancos altos que habitavam discretamente a Terra. Charles conheceu uma terceira raça que, à primeira vista, passaria despercebida por qualquer um. Eram os chamados noruegueses com 24 dentes. Visualmente idênticos aos humanos, viviam entre nós com naturalidade. A diferença mais evidente estava na arcada dentária. Seus dentes de leite não caíam por completo e, mesmo na idade adulta, podiam crescer novos dentes em locais onde os antigos haviam sido perdidos. Charles presenciou esse fenômeno em uma clínica odontológica militar, quando um jovem foi atendido com um segundo conjunto completo de dentes em formação. Esses noruegueses não buscavam poder ou dominação. Seu objetivo era simples: viver em paz. Consideravam a Terra um lugar ideal para criar suas famílias, com clima estável, recursos naturais abundantes e um sol mais forte do que o de seus planetas de origem.
estavam entre nós há milhares de anos, tendo chegado por volta de 10.000 anos antes de Cristo. Muitos já se consideravam totalmente humanos. Tinham documentos, empregos, filhos, participavam da sociedade sem levantar suspeitas. Charles acreditava que sua adaptação havia sido tão bem sucedida porque escolheram a integração e não o isolamento. A política de contato com os humanos, no entanto, variava entre as raças. Enquanto os brancos altos mantinham uma relação de observação e tolerância, e os noruegueses se integravam silenciosamente, os greys buscavam colaborações mais diretas. Um dos episódios mais marcantes dessa aproximação ocorreu em 1951, quando um grupo de seres não humanos procurou Wernher von Braun, o cientista alemão que liderava o programa espacial norte-americano. Eles propuseram uma aliança tecnológica, ofereceriam conhecimento avançado em troca de colaboração e espaço para uma base conjunta. Von Braun recusou, alegando que a humanidade ainda não estava preparada. Charles acreditava que a recusa de Von Braun não se devia apenas à limitação tecnológica. Havia também o medo do impacto psicológico. Como o mundo reagiria à existência de seres capazes de manipular a gravidade, viver por 1000 anos e alterar suas formas? Mesmo nas Forças Armadas, muitos oficiais entravam em colapso após os primeiros contatos. Não era raro que meteorologistas destacados para regiões como o deserto de Nevada retornassem traumatizados. Charles foi o único, entre mais de 40 enviados à mesma base, que permaneceu são e funcional por todo o período. Ele atribuiu isso à sua capacidade de negar. Negava o que via até que fosse seguro compreender. Além dos contatos físicos, Charles observava fenômenos tecnológicos muito além do entendimento humano. As naves eram feitas com materiais que pareciam cerâmicas líquidas, moldadas por campos de energia. Voavam sem ruído, desapareciam repentinamente e criavam alterações no ambiente ao seu redor. A gravidade parecia não afetá-las. Ele propôs uma teoria própria, a que chamou de Teoria do Photon Hall. Segundo ela, existiriam campos de força não reconhecidos pela física terrestre, capazes de modificar a densidade do espaço, anulando a inércia e permitindo velocidades superiores à da luz. Para ele, Albert Einstein estava errado ao estabelecer essa como barreira máxima. Esses campos de força também afetavam o tempo. Muitos dos episódios relatados por Charles envolviam perda temporal. Ele falava da hipnose eletrônica, usada para induzir lapsos de memória. Em um de seus relatos mais curiosos, disse que estava caminhando no deserto e, ao contar seus passos, percebeu que o número 13 havia desaparecido. Lembrava do passo 12, lembrava do 14, mas o 13 sumiu. Quando verificou o relógio, haviam-se passado mais de 2 horas. Esses lapsos aconteciam com frequência crescente, como se sua mente estivesse sendo testada, treinada ou manipulada por algo que escapava à lógica convencional. Mesmo depois de tantos anos, Charles nunca afirmou que compreendia completamente o que viveu. O que fazia era relatar, com a maior fidelidade possível, tudo o que lembrava. Sua esposa, única confidente, nunca duvidou. Dizia que a forma como ele contava, sem tentar impressionar, sem exageros ou conclusões apressadas, era o que mais a convencia. Para ela, a verdade estava nos detalhes, e eram os detalhes que ele oferecia. O cheiro do deserto à noite, o som de passos leves atrás de si, o reflexo prateado de um traje estranho no espelho do alojamento. Para ela, isso era suficiente. Para ele, era tudo o que podia dar. Se essas histórias despertam a sua curiosidade, e você muitas vezes fica se perguntando o que está por trás de tantos mistérios, saiba que existem livros que trazem detalhes e até respostas para dúvidas que os vídeos não conseguem mostrar. Eu separei os livros mais procurados sobre abduções, mistérios e fenômenos inexplicáveis, reunidos em uma lista especial para você. O link está logo abaixo, na descrição do vídeo. Se você se interessar por algum desses livros, pode adquirir diretamente por lá.
E além de se aprofundar ainda mais nesses assuntos, você também estará ajudando o canal a continuar trazendo novos conteúdos. Muito obrigado por assistir até aqui.